Eles não querem que você saiba que fazer o simples por muito tempo é o que realmente traz sucesso no mercado de criptomoedas. E nos próximos 5 dias eu quero mudar isso. Eu quero mudar a forma como você pensa em investir no mercado de criptomoedas. Eu quero acabar com a ideia que você precisa todos os dias estar de olho no gráfico, ou fazendo alguma coisa mirabolante, ou procurando um ativo que vai se valorizar 1000%. Eu só quero te ensinar como ser coerente, como ter uma boa tese de investimento e como aproveitar esse mercado. Ou seja, passos simples para que você possa aproveitar o próximo ciclo de alta e não caia em armadilhas. Como eu vou fazer isso? Eu só vou te ensinar 3 coisas, muito simples. Como você vai sobreviver a esse ciclo, como você vai otimizar a sua carteira para o próximo ciclo e como você vai selecionar bons ativos. Tudo isso baseado em fundamentos. Tudo isso baseado nos últimos 4 anos que a gente acumulou de experiência estudando o mercado de cripto. Tudo isso baseado em conversas de investidores que aproveitaram o ciclo de Web 2 e muito estudo. E eu vou te passar isso de forma simples, em 5 aulas que vão mudar a maneira como você enxerga esse mercado. Vão fazer você aproveitar os próximos 3 anos de crescimento dele. Topa esse desafio? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí à terceira aula do Desafio Sobrevivente. Hoje, talvez uma das aulas mais importantes que a gente vai explicar uma coisa que para mim é essencial, que é entender realmente o que vai sobreviver para o próximo ciclo. Não adianta nada a gente ter estratégias sofisticadas de proteção ou até mesmo estratégias sofisticadas, né, para a gente conseguir tirar mais retorno do mercado de cripto se a gente não sabe realmente no que a gente está investindo, no que se a gente está investindo nas coisas boas. Eu sempre comento, né, que na Mercúrio a gente tem alguns mandamentos e talvez o mandamento mais forte que existe é sempre focar em investir no bom. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente fez um extenso estudo para compreender durante a crise de 2002 o que fez ali a maior parte dos ativos, a maior parte das empresas sobreviverem àquele mercado, e agora a gente quer compartilhar um pouco com toda essa visão com vocês e trazer alguns critérios que para nós são essenciais para a sobrevivência de qualquer criptoativo num ciclo de baixa. E aí, para me ajudar aí nessa análise de hoje, estou aqui com o Danilo. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos, né? Todas as quase 400 pessoas que estão assistindo aqui a gente. E já estamos chegando também a 400 likes. Então, se vocês gostam da aula aqui que a gente faz, que a gente está tentando honrar a promessa de que essa vai ser a melhor sequência de lives que a Mercúrio já fez, deixa o like, é de graça, é tranquilo. O YouTube vai olhar e vai falar, poxa, esse conteúdo é bom, e vai mostrar para mais pessoas que eu acho que merece também ver essa aula. Então, eu já peço isso daí. E eu queria saber uma coisa, na primeira aula a gente perguntou, ontem eu esqueci, de onde vocês estão falando? Eu vi que tinha um pessoal aí já de Portugal, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Falem aí pra gente entender de onde vocês são e tudo mais, enquanto o Orlando, né, começa aí com a nossa aula. Já vamos direto pro conteúdo, Orlando, e daí eu vou puxando já todas as dúvidas que vocês tiverem. Pessoal, tem dúvida, manda no chat, eu consigo separar essas dúvidas aqui e já puxar pro Orlando logo que ele começa ali, que ele faz na sua primeira pausa ali, né, no conteúdo, tá bom? E só mais uma coisa, então, Orlando, você vai compartilhar provavelmente aí a tela. Quem quiser ter acesso a toda essa apresentação que a gente está mostrando aqui, pessoal, lembrem que é só você se inscrever no desafio. Eu vou deixar o link ali nos comentários e também o primeiro link da descrição, tá? Todo mundo que coloca o e-mail lá vai receber amanhã, já de manhã, essas apresentações aqui por e-mail. Lembrando que a gente está na terceira de 5 aulas e a quinta aula na sexta-feira à noite, às 8 horas da noite, vai ser exclusiva para as pessoas que estão inscritas no desafio. É gratuito, então não tem por que você não se inscrever, tá? Então, a gente só tá fazendo isso para saber realmente quem quiser fechar com a gente lá o desafio, né? Terminar e poder fazer ali mais dúvidas, ser algo mais selecionado realmente para todo mundo. Então, se inscreva no desafio se você ainda não está inscrito. Beleza? Orlando, o que nós vamos falar hoje aí? Não, hoje a gente vai falar um pouco, né, justamente sobre o que eu comentei, só antes de mostrar a primeira pergunta que a gente quer responder, que é o objetivo da aula, e pedir também para o pessoal que está no chat falar que se já está inscrito no desafio, né, só confirmar, sim, estou inscrito, estou recebendo os e-mails, para a gente saber aí que vocês estão recebendo tudo certinho, que está tudo funcionando, porque caso alguém não esteja inscrito, etc., a gente consegue já ajudar, já resolver isso agora, né, para vocês não perderem a última aula, que é a aula mais importante do desafio. Exatamente, lembrando que a última aula a gente vai mandar por e-mail o link, tá? Então, se vocês não estão recebendo os e-mails, checa a caixa de spam. E se tiverem qualquer problema, chama a gente lá no Instagram que a gente corrige para vocês, beleza? Beleza, então vamos seguir aqui. Basicamente, né, o que a gente vai responder na aula de hoje?
uma pergunta relativamente simples, que é como saber quais ativos irão sobreviver para o próximo ciclo? A pergunta é fácil de ser elaborada, eu acho que é a pergunta que praticamente todo mundo quer, a pergunta de $1 trilhão desse momento de mercado, mas naturalmente a resposta ela tem que ser um pouquinho mais elaborada do que simplesmente, né, falar ativos escassos ou ativos descentralizados ou qualquer coisa assim, mas sim uma resposta coesa, concisa e que a gente consiga, de fato, metrificar bem. Antes de começar, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, né, para compreender um pouco do que vocês estão pensando antes da gente passar. Eu queria saber de vocês, né, se vocês fossem apostar aí na carteira de vocês, quais são os 3 principais ativos que vocês apostam que vão sobreviver para o próximo ciclo, os 3 ativos que mais vocês estão investindo? Se vocês puderem deixar aí nos comentários, porque depois a gente faz um recap e aí vamos ver se bate, né, um pouco com o que a gente está acreditando nesse momento. Exatamente, ó, respondam basicamente a dúvida aqui do Delta, né, que é a dúvida que a gente mais recebe aqui. Qual que é a gema para vocês nesse momento, né? Apesar de a gente não acreditar nem um pouco nesse conceito, né, de gema, essa é uma brincadeira que a gente faz para perguntar quais são os 3 ativos que vocês estão, né, mais apostando para superar esse momento aqui de queda. Mandem aqui, e quem quiser ser mais arrojado, não vale Bitcoin e Ethereum, hein? Vamos tentar coisas novas aqui também. Posto isso, eu sempre gosto, né, de refletir sobre dinâmica de mercado, falando que a gente não pode inventar uma coisa ali do zero, mas a gente tem que olhar realmente para o passado, olhar para os exemplos que aconteceu no mercado. Em cima disso, tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a história não se repete, mas ela rima por vezes. Essa frase, ela basicamente quer dizer uma única coisa, que é: beleza, cara, a história não necessariamente vai ser sempre igual. Então, você pegar e olhar as coisas do passado e aplicar exatamente para o futuro, normalmente não vai funcionar. Mas você pegar e olhar para o passado, interpretar o que aconteceu no passado e compreender como isso se aplica para o futuro, pode ser um caminho muito bom para você compreender como vai ser a dinâmica do mercado. E isso eu realmente acredito, dado que o mercado funciona em ciclos, dado que o mercado vai se inovando, mas naturalmente ele tem alguns fatores ali que se repetem na maioria das vezes, e por isso, né, essa brincadeira que a história, ela rima. E nisso, o que eu quis fazer aqui para conseguir responder essa pergunta para vocês? Eu voltei na última crise que a gente teve envolvendo uma inovação tecnológica. Então, eu voltei exatamente para entre os anos 1990 e os anos 2000. O que aconteceu nessa época foi justamente a bolha das .coms. Parece algo distante, né, porque aconteceu ali há 20, 30 anos atrás, mas na verdade, essa foi a última grande crise de inovação tecnológica que a gente viveu. E nela foram criadas algumas empresas que são fundamentais para o nosso dia a dia depois dela, como Facebook, YouTube, Instagram, como também alguns grandes players que hoje talvez são as maiores empresas de mercado, como Apple e Microsoft, sofreram e muito durante essas crises. Então, o que a gente fez? A gente pegou e foi analisar exatamente como os venture capitals daquela época pensavam, que são os fundos ali de investimento em tecnologia e inovação. A gente foi analisar as empresas que quebraram, por que elas quebraram, e a gente foi analisar as empresas que deram certo, por que elas deram certo. E a gente selecionou 2 empresas que, pra gente, se destacaram mais em toda essa dinâmica, que foi a Amazon, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, e o eBay, que provavelmente vocês devem conhecer essas 2. A Amazon, só para vocês terem uma dimensão, entre 1999 a 2001 se desvalorizou mais de 90%. Se a gente pegar a máxima do preço da Amazon que ocorreu ali no início de 2020 e pegar a mínima que ocorreu ali mais ou menos em fevereiro de 21, vocês vão perceber que a Amazon chegou a desvalorizar 95%. Exatamente. Hoje, uma das maiores empresas do mundo, há 20 anos atrás, chegou a desvalorizar 95%. E aí as pessoas, né, têm esse medo, esse receio de cripto, mas é algo que já aconteceu também com outras inovações, que hoje são as maiores empresas do mundo, né? Então não é porque um ativo se desvaloriza 95% que necessariamente quer dizer que ele vai morrer ou que ele não faz mais sentido. Aquele gráfico, só para ficar claro, aquele gráfico que você estava mostrando, se você puder voltar ali, o gráfico de performance da Amazon, ele é o gráfico durante a crise.com, certo? Exato, ele está mostrando ali de 1997 a 2002. Tá, perfeito. Outro exemplo que eu quis pegar aqui foi o eBay, que também é outro marketplace que ali abriu ações mais ou menos nessa mesma época. E se a gente pegar, né, ele ali entre o período de 1998 a 2002, a gente vai perceber que da máxima até o fundo a gente teve uma queda de 75% das ações do eBay. Então é outro exemplo aí que também sofreu com a crise das .coms. E beleza, hoje essas empresas valem muito mais do que
elas valem agora durante essa crise? Pô, a Amazon se multiplicou milhares de vezes, assim como o eBay. E a pergunta mais natural do mundo é, beleza, o que essas empresas fizeram para conseguir fazer isso? E mais do que isso, sobreviver ao momento que elas perderam ali, respectivamente, 95% e 75% de valor. Eu tenho certeza que se vocês vissem esses números, vocês iriam se afastar e provavelmente ter medo daquilo se vocês não compreendessem bem. Então, a pergunta que eu quero responder é como essas empresas sobreviveram. E o que a gente fez? A gente foi olhar para o passado. Então, eu peguei os balanços da Amazon desde 1997 até os anos de 2003 e fui observar uma coisa que eu achei muito interessante. Esse balanço aqui, esse primeiro print, é um print do balanço de 1997 da Amazon. E olha que legal. Nesse período, a Amazon ela teve um aumento de vendas em mais de 800%. Em termos de número de clientes, ela apresentou um aumento mais de 700% e estabeleceu uma relação de longo prazo com inúmeros parceiros estratégicos, entre eles o Yahoo, American Online, Netscape e Alta Visa. Então percebam aí, cara, que isso pode soar algo parecido com o que vocês escutaram no ano passado de cripto. Por quê? Porque esse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, do balanço de 1997, é justamente um ano antes de começar a crise das .coms. E percebam como era fácil você olhar para isso e falar, cara, então quer dizer que a Amazon vai explodir. A Amazon vai crescer infinitamente, porque a gente está falando de uma empresa que cresceu ali 800%. Pô, faz todo o sentido do mundo. E isso colabora muito com o pensamento para gerar bolhas especulativas. Uma coisa que a gente tem que entender é que, normalmente, uma grande falha que a maioria dos investidores tem durante as crises é o quê? É pegar os números que eles viram nas máximas históricas e replicar e projetar eles para os próximos anos, como se aqueles crescimentos fossem normais. E num momento de hype, nesse momento de euforia, normalmente esses crescimentos não são normais. Então, por que eu peguei esse primeiro balanço mais antigo? Para mostrar justamente isso. Que seria fácil, realmente muito fácil, a gente se empolgar ali com o crescimento da Amazon. E se a gente olhasse para outras empresas, a gente veria um padrão relativamente parecido. Só que o que a Amazon teve de diferente de empresas que quebraram logo em seguida? Aqui pegando o balanço justamente de 2002 da Amazon. Olha aqui que interessante. Eles falam, ó, no nosso segmento internacional, a gente teve um aumento, eles saíram de 380 milhões de dólares para 600 milhões de dólares em 2001, para 1,1 bilhões de dólares em 2002. O que eu estou querendo mostrar aqui? Esses foram os 3 principais anos da crise das .coms. Nos 3 principais anos das crises da .com, apesar da Amazon não ter mantido aquele crescimento estrondoso que ela tinha ali em 96, em 97, ela manteve um crescimento muito bom e muito constante. Então, esse é um sinal muito interessante. E se a gente observar, olhando para o segmento de serviços, a gente também observa o mesmo padrão. A Amazon saiu de um pouco menos de 200 milhões de faturamento para 250 milhões de faturamento, mesmo em meio à crise. Então percebam que ela conseguiu reter os seus clientes e crescer sua base de clientes. Ela conseguiu manter sua receita constante. E aí eu quis buscar isso também no eBay. Esse aqui também é um balanço, né, que a gente tem do eBay do período de 2002, e eles mostram justamente essa mesma dinâmica. Em um ano, eles aumentaram em 68% a sua base de usuários e aumentaram em 46%. Em um ano, eles aumentaram 68%, né, a questão de vendas, o valor de vendas, e aumentaram em 46% a base de usuários. Isso no pior ano da crise das .coms. Então, o que eu quero mostrar com isso? 2 coisas. Primeiro, é muito fácil um investidor ele se iludir, ele acreditar que aqueles padrões que ele está observando quando o mercado está eufórico irão se replicar por muito tempo. O segundo ponto que é muito importante da gente entender aqui, aí indo para um outro racional, é que as empresas que sobreviveram a esse período, elas tinham uma coisa em comum. Elas conseguiram manter o seu crescimento constante. Então, qualquer coisa que a gente vai buscar identificar nos projetos, e vai ser um dos pontos principais que a gente sempre vai estar olhando aqui, entender se esses caras continuam crescendo o negócio deles. E o que faz o negócio crescer, o que faz o negócio dar certo. E aí isso me motivou a buscar um outro texto, que é esse texto de 2006, do Mark Andreessen,
que ele é o sócio fundador de um dos maiores venture capitals do mundo, a A16Z, que já investiu em empresas como Airbnb, Facebook e Coinbase. É um dos caras que eu mais respeito em todo o mercado. E eu quero comentar um pouco como ele olhava para o mercado no prisma ali de 2002 versus o que ele olhava em 2006. Mas antes eu estou vendo que o Danilo está sinalizando para mim, então é que deve ter alguma dúvida, alguma coisa que ele quer levantar. Não, exatamente, cara. Tem dois pontos de vista aqui que são muito interessantes aqui, eu queria que você comentasse. Primeiro tem o Neto, né, falando, pois é, eu vi essa comparação com a Amazon esses dias, né? Será que rola algo igual ou parecido, né? Falando ali do mercado de cripto, né? Sendo comparável ou não a o que a Amazon fez, né, ali durante a crise das .coms, mas ao mesmo tempo a gente tem o Gabriel Trindade, né, falando que nem sempre o passado vai se repetir, não é verdade? Não, 100%, concordo, e aí até por isso que a gente está investigando, a gente cria teses, e o que a gente olhou em comum quando a gente começou a pesquisar bastante, refletir bastante sobre isso, que naturalmente não é só você manter um crescimento constante da sua base de usuários bem engajada que vai garantir a sua sobrevivência. Isso é um fato. A gente vai trazer ali alguns outros fatores que a gente observou. Mas um ponto que a gente percebeu em comum é que todas essas empresas elas tinham encontrado uma coisa que foi fundamental para o futuro dela, que vai ser o próximo conceito que eu vou explicar, inclusive me baseando muito do texto do Mark Anderson, que é Product Market Fit. O que significa esse termo? Esse termo basicamente significa que é quando a empresa encontra um produto que faz sentido e gera usabilidade para o seu usuário. Então isso faz com que o usuário sempre esteja utilizando, sempre esteja formando ali de uma forma recorrente. E normalmente a gente consegue metrificar esse encontro da empresa se a gente consegue observar um crescimento de certa forma mais constante e mais estável da empresa. Então é justamente um crescimento o quê? Mais saudável. O que normalmente acontece, né, quando a gente entra muito em empresas que elas entram no que a gente chama de venture track. O que é o venture track? É a empresa que ela começa a ser extremamente dependente de sempre estar levantando capital do mercado, sempre precisar de capital porque ela não está fechando as contas. Normalmente, as empresas, elas fazem um crescimento, mas fazem um crescimento muito artificial, que ele não se mantém. E aí, quando você tem uma desconfiança de todo o mercado, de tudo que está acontecendo, aquilo quebra. Foi o que aconteceu na bolha das .coms. E grandes empresas quebraram naquele período. Em contrapartida, as empresas que tinham encontrado justamente o Product Market Fit, ou seja, encontrado um produto que gerava essa recorrência, essa estabilidade, conseguiram sobreviver. E a gente consegue observar esse padrão em diversas crises envolvendo inovações tecnológicas. Por isso que foi um padrão que a gente quis destacar aqui. Não, show de bola, cara. Isso é muito legal. E olha que comentário interessante que o Sérgio aqui faz. Ele fala, admiro a Mercúrios e estou em cripto por convicção. Mas será que não corremos riscos de convicções se transformarem em dogmas e nos cegarem quanto a problemas sistêmicos que ninguém está enxergando? Isso eu acho interessante, porque às vezes a gente até comenta, né? Como é que a gente sabe que, por exemplo, cripto está mais para crise.com, né, que era só um momento de mercado e que isso sim ia explodir, ou se cripto é tipo uma tecnologia, tipo um palm top, né, que era uma tecnologia interessante, mas que foi substituída e meio que caiu em desuso, né, no momento poderia ser legal e tal, mas é isso, entendeu? Como que a gente sabe que cripto realmente tem valor e não é só um negócio diferente e legal, entendeu? Cara, a primeira coisa que ele falou que eu acho muito legal é a gente tem que tomar muito cuidado com dogmas. Existem muitas vertentes no mercado de cripto de inúmeros projetos de maximalismo e de olhar sempre para o prisma positivo das coisas que estão acontecendo naqueles projetos. Isso é um risco muito grande. Como a gente fala, que nós somos analistas, nós somos pragmáticos, extremamente chatos, e a gente não investe, né, por dogma ou por qualquer coisa assim. A gente investe no que a gente vê que gera valor. Como a gente avalia algo que gera valor? Normalmente, se a gente pega o conceito de economia, a gente estuda que é a ciência, né, de você gerenciar e utilizar da forma mais eficiente possível recursos escassos. E justamente essa palavra, eficiência, é normalmente onde a gente gera valor. Porque as empresas de tecnologia hoje são as empresas que possuem os maiores múltiplos quando você olha em qualquer mercado de ações do mundo. Porque basicamente o consenso que existe nos investidores é que essas são as empresas mais capazes de se inovarem e gerarem mais eficiência. Então, quando a gente olha para o mercado de blockchain, de criptoativos, a gente está buscando isso. Mas aí, sobre a indagação que o Danilo colocou, né? Que, cara, como a gente sabe que realmente é uma tecnologia inovadora, que vai ser adotada, vai se tornar, como a gente chama, né, de mainstream, popular, todo mundo vai utilizar no dia a dia, ou a gente está falando só de, cara, um hype ou uma coisa relativamente passageira? Essa resposta, infelizmente, não tem como cravar. No estágio que a gente está hoje de cripto, eu estaria sendo desonesto com vocês se eu virasse e falasse,
cripto vai se tornar mainstream e ponto. Isso é um fato. Não, eu estaria mentindo. A verdade é que existe uma boa probabilidade de cripto se tornar mainstream, mas a gente ainda não tem fatores, por exemplo, como regulação, um fácil UX do mercado de cripto que tornem cripto mainstream. A gente tem indícios que a gente está caminhando para isso, seja através dos investimentos que a gente está observando no segmento, seja através do movimento regulatório que a gente está visualizando, seja através das empresas que estão adotando isso, e principalmente da nossa compreensão que aquilo está gerando eficiência. Então a gente vê uma alta probabilidade desse mercado se tornar mainstream e passar por isso, mas não necessariamente é uma certeza. Eu sempre gosto de frisar isso, eu sempre brinco, toda palestra que eu sempre falo, cara, talvez daqui a 2 anos eu não esteja mais falando sobre cripto. Não porque eu parei e saí do mercado, mas porque talvez o meu mercado não exista mais. E aí é um risco que a gente tem que assumir e metrificar de acordo com o que a gente está disposto a se expor no nosso portfólio. Exatamente, pessoal. E ó, enquanto isso, né, vocês sabem que a gente está com um compromisso aqui de fazer a melhor live possível aqui, né, para vocês, né, no máximo que a gente consiga. E eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando até agora, né? Eu pedi nas outras, o que vocês estão achando aí, nota de 0 a 10 aí no chat para a gente saber. E enquanto isso, Orlando já pode seguir, enquanto o pessoal vai dando as notas e já cutucando o like aqui, como a Bibi Rocha tá falando aqui, beleza? Beleza. Se você puder retornar aí a apresentação. Show. E aí, cara, o que eu quero trazer desse texto do Mark Andreessen é justamente essa frase aqui. Esse texto ele foi escrito em 2006, ele chama, né, as bolhas estão no seu cérebro. Basicamente, o que estava acontecendo em 2006? Estava existindo inúmeros rumores que a gente estaria vivendo uma nova bolha das .coms naquele período. E aí, o que foi interessante daquele ponto foi que o Mark Andreessen falou, cara, eu não acho que a gente está numa bolha. E aí, quando foi questionado por que, ele usou justamente essa frase aqui. A venda de roupas pela internet agora é maior do que a venda de peças de programação de peças e programas de computador. Isso é um ponto muito interessante. Hoje, o e-commerce ele representa cerca de 83% das vendas de todo o mercado de comércio, enfim, varejista. De acordo ali com um estudo que a Bitwise liberou recentemente. 83% do valor das empresas de varejistas, né? Se a gente pega uma Amazon, pega Marketplace, etc. Foi mal, confundir o valor com a porcentagem. E aí, o que é interessante aqui é que essa tendência ela só começou a se tornar algo relevante na internet em 2006. Porque isso é um ponto bem interessante. Se você parar para pensar, fazem só 14 anos que a gente começou a vender mais roupa do que coisas especificamente para a internet. E isso, para mim, é um ponto muito, muito diferente. Por quê? Porque, basicamente, mostra justamente o que é ser mainstream. Em 2006, foi justamente o momento que a internet ela parou de servir para só os usuários da internet. Só, vamos dizer assim, os web nativos. A gente tem o termo criptonativo, né, para falar uma pessoa que ali ela está acostumada com cripto, para os web nativos, que eram as pessoas que compravam ali peças e programas de computador. E começou a servir para o público geral, para o mainstream, que, por exemplo, seriam pessoas que comprariam outras coisas como roupas, que não tinha nada a ver com a internet. E o mesmo vale para cripto. A gente ainda não está nesse estágio, mas o que é esse sinal? Esse é o sinal justamente quando você começa a criar os primeiros produtos que vão dialogar com o mainstream. E aí, eu quero trazer, né, justamente esse conceito, que para mim é o conceito mais importante de mercado, que é o Product Market Fit. E aí, justamente em cima disso, eu quero puxar um texto que saiu este ano ainda, do Variant Fund, que para mim é um dos melhores fundos de investimento de cripto da atualidade. Eles têm um texto que chama de Ownership Economy, que basicamente eles dialogam muito sobre o sentido de você ter token, de você ter participações nos projetos, como é que funciona toda essa dinâmica, como é que funciona a precificação, como você captura valor, toda essa lógica. E aí eles comentam justamente sobre isso, né? Os tokens, para eles serem úteis, eles são úteis para você capturar a atenção e iniciar um processo de adoção. Mas, para as coisas realmente darem certo, elas só dão certo se tiver Product Market Fit. E o que é o Product Market Fit? É justamente resolver uma necessidade generalizada dos usuários e isso que consegue dar sustentação para o caso de uso. Então, no momento que a gente está aqui agora, o que a gente tem que pensar em cada projeto que a gente está investindo, em cada projeto que a gente está acreditando? A gente tem que pensar, beleza, legal esse projeto, legal essa inovação, legal, mas e aí? O que de fato esse projeto está resolvendo? O que de fato esse projeto está conseguindo dar usabilidade e sustentar o seu caso de uso?
Esse é o ponto essencial. Por isso que eu quis trazer os balanços da Amazon e do eBay, trazer esse texto do Mark Andreessen e trazer também esse texto aqui do Orient Fund, porque todos trazem esse mesmo indicativo. Então, um ponto mais importante que a gente vai estar olhando para falar, beleza, esse projeto tem potencial, a primeira pergunta é, esse cara resolve uma necessidade generalizada dos usuários? Pode ser uma necessidade para usuários de cripto? Pode. Então, cara, o usuário que ele não quer, ele quer poder fazer trocas de tokens sem correr o risco de exchange, ou seja, basicamente a gente está falando, o usuário que quer utilizar o Uniswap. Pô, beleza, é uma dor clara, e é uma dor que faz sentido para o tamanho do mercado de cripto. Ou até mesmo uma dor mais generalista, sei lá, vamos pegar um Lens Protocol, que está tentando inovar na parte de social media. Mas a pergunta principal é entender, cara, esse cara já conseguiu encontrar isso, esse cara já conseguiu funcionar. Se você olhar para os números da Uniswap, você percebe isso, que eles têm uma constância em número de usuários, uma constância em número de volumes, uma constância em tudo. Isso é um sinal bem claro que eles encontraram um caminho para isso. Que faz sentido, que a solução resolve uma dor. E aí depois o que vai definir o tamanho, o valor de tudo aquilo vai ser o tamanho de mercado, mas aí a gente entra numa outra discussão. Mas esse para mim é o conceito mais importante, é o conceito que eu mais gosto de olhar hoje quando eu tô tentando entender coisas que estão um pouco mais maduras. Ficou claro isso daí pro pessoal? Danilo, tem alguma dúvida, algum ponto que você queira puxar? Eu acho que só tentando resumir aqui para o pessoal, né? Basicamente a gente tem que ver se mesmo numa crise, né? Mesmo no momento que a gente está vivendo, aquilo lá tem uma demanda clara, né? Parece que nessa explicação, né? Tentando simplificar ao máximo com todas as licenças poéticas que eu posso, esse conceito de Product Market Fit. Basicamente, pensa num cenário em que você tem que vender areia no deserto. No deserto, você tem areia pra caramba ali e tudo mais, e ninguém tá precisando de areia ali naquele momento. Ou seja, se você tá vendendo areia no deserto, você tem um fit no mercado que não faz sentido, porque você não tem demanda ali. Agora, se você estiver vendendo água no deserto, você tem um market fit praticamente perfeito, porque você vai ter muita demanda e muitas pessoas querendo, né, entrar e consumir o seu produto. Tentando estender isso ali para cripto, quando você vai, ou para Amazon, por exemplo, que foi o que você trouxe, né? Amazon, eBay, você tem que ver se o mercado em que eles estão inseridos, né? Por exemplo, do eBay ali, do varejo online, ele está crescendo e se realmente é um mercado que faz sentido ali para você gerar demanda, né? Então seria ali você ver se realmente é um negócio que vai prosseguir, né? Se vai ter demanda a longo prazo, ou não, mais ou menos isso, né, Orlando? Exato. Basicamente, o que você está falando é aqueles lá que têm um market fit maior, né? Ou seja, aqueles que encontram o seu mercado e se estabelecem nesse mercado de uma melhor forma, eles são mais, digamos assim, resilientes, né, a essa crise, certo? Justamente. Quando você encontra um público que está se tornando fiel, que faz sentido, que ele sempre vai ter aquela demanda, aquela necessidade, naturalmente você sempre vai estar gerando resultado e, por consequência, você vai ser mais resiliente, você vai sobreviver mais tempo. Boa. Então, o que o Oliver aqui está falando, né? Projetos que captem usabilidade e demanda. Né? Eu queria saber se, dado essa definição, né, que a gente citou agora, vocês aqui no chat, fala uma só, que eu vou ver qual que mais aparece aqui. Qual que é um projeto que vocês, né, definiriam como tendo a usabilidade e a demanda que o Oliver falou e tendo esse market fit, né, o fit no mercado que a gente está citando aqui, né, essa demanda real ali para poder superar, né, e criar realmente ali uma base de clientes que vai fazer com que ela supere essa crise. Fala um aí nos comentários que eu vou ver qual que aparece mais. E é importante deixar claro que aqui não é uma coisa que o projeto está projetando ou prometendo, é uma coisa de fato concreta, é uma coisa que numericamente já está acontecendo. Você projetar e falar, eu acredito que as pessoas querem um protocolo de privacidade. Isso é uma dor, e talvez alguém vai criar uma coisa que supra essa dor. Mas se você não tem métrica, se você não tem adoção, isso não significa nada. Para você ter o que a gente está chamando, né, de market fit, essa adoção de mercado, de fato você tem que estar numericamente tendo essa adoção de mercado. De fato você tem que estar mostrando, esse cara está conseguindo crescer constantemente, mesmo independente de qualquer cenário do mercado. Cara, olha que legal, a gente vai já puxar os nossos, né, mas a maioria aqui, Orlando, só para você saber com quem que a gente está falando, tem 3 aqui que são disparados o que mais está aparecendo, né? Primeiro deles, Link, né, aqui como o Dinastia Cripto e o Vitor Gomes está falando, Ethereum, como o Rafael Meirelles aqui falou, e Matic, né? São de longe as 3 que vêm mais
mais comentários aqui, pelo que eu tô observando aqui no chat. Vamos puxar aqui quais que a gente acha? O que você quer trazer aí pra gente? Cara, eu queria primeiro passar os outros critérios, né? Naturalmente, boa. esse market fit não é a única coisa que a gente vai avaliar, tem outros 3 pontos, ok? E aí eu vou comentando, em cada critério, eu vou trazendo exemplos de cases que a gente investe, que a gente estuda, que a gente acompanha e mostrando para o pessoal, pode ser? Você acha Link, Polygon e Ethereum bons exemplos desse primeiro aspecto? Sim, eles vão estar ali em alguns pontos, é até legal que a gente consegue comentar em algumas coisas. Boa, bora lá. Se você puder retornar então a apresentação, que é justamente, né, o que um ativo precisa sobreviver no ciclo de baixa. Se eu posso pegar e falar para vocês, se vocês quiserem, né, o momento pega o lápis ou tira o print da tela e anota, para mim são esses 3 critérios aqui. Continuar apresentando um crescimento no seu core, ou seja, continuar apresentando um crescimento na sua proposta, no que ele se propõe a fazer, que seria justamente a nossa definição, nosso entendimento de Product Market Fit. Estão bem capitalizados, ou seja, de preferência, caras que têm caixa ou que levantaram rodadas recentemente, ou seja, caras que têm capital para continuar investindo, para continuar se mantendo. Isso é uma coisa muito importante. Não adianta nada você ter um excelente produto se você não vai conseguir reter o seu time, se você não vai conseguir se manter desenvolvendo, conseguir se manter investindo. Grandes empresas quebraram por um único motivo, que foi fluxo de caixa. No Covid a gente viu isso. A gente viu inúmeros locais ali que tinham 10, 20, 30 anos de história quebrando em 30 dias. Por quê? Porque não tinham capital para se manter. Então, ter dinheiro em caixa também é um fator importante, é um fator que a gente leva em consideração. E, por fim, continuar inovando, continuar buscando novas soluções. Não adianta de nada você pegar uma solução e falar, cara, essa solução é incrível, a melhor solução do mundo, se ela não continua evoluindo. Continuar evoluindo é um ponto que, na nossa visão, é essencial para que aquele projeto, aquele ativo continue a dar certo. E aí, nesse sentido, crescimento no seu core, o primeiro exemplo que eu quero puxar é justamente o exemplo da Ethereum. Esse é um report da Alchemist Insights, que é um dos principais provedores, né, de infraestrutura do mercado de cripto. E o que ele trouxe aqui? Ele trouxe basicamente o número de contratos inteligentes verificados presentes na rede do Ethereum. A rede do Ethereum começou em 2015, então basicamente não tinha nenhum contrato inteligente naquele período. Em 2016 foram criados um pouco mais de 800 contratos. Mas qual que é o número que eu acho mais interessante aqui de ser destacado? É justamente que em 2018 ela teve um crescimento significativo de mais de 300% e bateu 44 mil contratos, mas ela regrediu, ela reduziu o seu crescimento. Em apenas 24 contratos, ela continuou crescendo, mas num ritmo menor, em 2019, que foi justamente aquele período do último ciclo de baixa do mercado. Só que agora, quando a gente faz uma comparação entre 2021 e 2022, a gente percebe um crescimento de 50%, mesmo num ciclo de baixa, registrando quase 120 mil contratos apenas em um ano. Sabe o que isso significa? Isso significa que 1 a cada 3 contratos inteligentes, 3 aplicações criadas na Ethereum, foram criadas neste último ano. Isso é um exemplo bem claro de que apesar do mercado cripto não estar sendo atrativo do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de atrair público, não está no hype, a plataforma da Ethereum está continuando a atrair desenvolvedores, pessoas que querem criar alguma coisa ali dentro. Então isso para a gente é um excelente sinalizador que ela encontrou justamente esse market fit, ou seja, as pessoas estão indo até lá para desenvolver aplicações. Outro exemplo, Polygon. Polygon, nesse mesmo período do ano de 2021 para 2022, ela cresceu em 335% o seu time de desenvolvimento, ela aumentou em mais de 800% o número de desenvolvedores ativos no seu ecossistema e cresceu em mais de 150% o uso de APIs, né, que conectam, que comunicam com o ecossistema de Polygon. O mesmo vale para Arbitrum, que apresentou ali números parecidos de crescimento. Então aqui são 3 exemplos de 3 ativos que encontraram seu market fit, que estão conseguindo entregar resultados interessantes. Se a gente fosse citar outros, a gente poderia citar, por exemplo, Uniswap, que também continua tendo uma adesão significativa de volume. Ou, por exemplo, Chainlink, que o pessoal mandou bastante nos comentários, que é hoje o protocolo que continua integrando inúmeros casos de DeFi, de NFT, de blockchain games. Então, todos esses são exemplos de caras que, no que eles se propõem a fazer, eles continuam a atrair.
Se eu sou uma plataforma de contratos inteligentes, eu tenho que atrair desenvolvedor, eu tenho que criar contratos inteligentes, eu tenho que criar aplicações. Se eu sou um protocolo de infraestrutura de informação, que é o caso da Chainlink, de Oráculos, cara, eu tenho que continuar me integrando com projetos, eu tenho que continuar criando novas formas de fazer isso, entre outras coisas. Se eu sou uma DEX, eu tenho que continuar trazendo volume, tenho que continuar trazendo usuários, e assim sucessivamente. E aqui são exemplos bem claros de caras que estão conseguindo entregar isso, mesmo nesse ciclo de baixa. Boa, cara, legal. E uma das dúvidas, assim, até críticas que a gente recebe bastante quando a gente fala principalmente de usabilidade, né, é a que o Lopes traz aqui, né? E eu sempre gosto de trazer as críticas porque a gente gosta desses feedbacks negativos para até abrir, né, margem para as discussões, né, que a gente gosta aqui, porque a gente acha que é assim que gera conhecimento, né? E ele tá falando aqui o seguinte, fala, cara, a gente tá sendo talvez um pouco tendencioso na visão dele, porque a gente sempre puxa pro ecossistema da Ethereum, né? O que você acha mais ou menos disso? Assim, e pessoal, se vocês estão curtindo aí, estamos com 930 pessoas aqui ao vivo, né? Quase 800 likes. Vamos tentar bater 1000 likes aqui pra gente, é muito importante. Aí o YouTube entrega muito se a gente bater esse número. E pra gente também é importante que é um número redondo, né? Então, invariavelmente, tem algum efeito na nossa mente que a gente acha que a live tá indo bem. Mas, cara, responde aí o Lopes, enquanto o pessoal vai sentando o dedo no like aí. Beleza. Assim, primeira coisa, o mercado de cripto é um mercado extremamente concentrado. Isso é um fato. Se a gente fosse olhar 3, 4 anos atrás e fosse falar talvez de market fit, o único ativo que tinha encontrado alguma coisa parecida com isso era o Bitcoin. Então, se a gente voltasse no passado, há 4 anos atrás, e fizesse essa aula aqui, provavelmente a gente estaria falando de Bitcoin. E muito possivelmente a gente não estaria falando de ecossistema de Ethereum. Por quê? Porque há 4 anos atrás, Ethereum não era nada relevante. Não tinha tido essa, vamos dizer assim, esse momento de se explorar, de se compreender isso. E quando a gente está falando aqui, usando, por exemplo, a Ethereum como exemplificação, por quê? Porque hoje, dos ecossistemas de plataformas de contratos inteligentes, é o ecossistema mais maduro. Se a gente olha para outros ecossistemas que surgiram nesse último ciclo, a gente percebe que eles não conseguiram encontrar boa parte do market fit. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, Avalanche não conseguiu encontrar isso. Está tendo queda de desenvolvedores, está sofrendo bastante. Apesar de ter algum crescimento ainda, está sofrendo bastante, especialmente em TVL. Se você pegar capital travado ali, passou por um processo muito forte de desalavancagem e fuga de capital. Se a gente olha agora para Solana, Solana também sofreu bastante com isso, especialmente após a crise da FTX, que gerou uma crise de confiança bem significativa, sendo inclusive um case que a gente investe. Se a gente olha, por exemplo, para Phantom, também é um outro exemplo de case que sofreu com isso. Existem alguns cases que realmente estão ali, que a gente vê ainda alguma perspectiva, mas que, na nossa visão, ainda não encontraram, por exemplo, um market fit tão claro? Existem. Vou dar um exemplo. Polkadot. Polkadot é um case que a gente investe, a gente acredita para o longo prazo, mas hoje eu não acho que ele encontrou o market fit. Apesar de ele ter inúmeros desenvolvedores, ser um ecossistema super bem capitalizado, ele não é um ecossistema que ainda consegue atrair tantas aplicações, consegue atrair tanto usuário, consegue movimentar de fato. Por quê? Porque é um ecossistema muito recente, é um ecossistema que começou a ter seu desenvolvimento há um pouco mais de um ano, quando rolou os primeiros leilões de parachains. Então a gente também tem que entender o contexto que a gente está no mercado. Vou dar um outro exemplo de outro ecossistema que a galera puxa bastante pra gente, mas que eu não vejo que encontrou ainda Product Market Fit. Cardano. Cardano é um exemplo de um ecossistema que ele já existe há bem mais tempo, mas que lançou relativamente recente os seus contratos inteligentes, mas mesmo assim não conseguiu encontrar um market fit, não conseguiu trazer aplicações, não conseguiu trazer um diferencial competitivo. Então é o case, por exemplo, que a gente não investe. Então, passa naturalmente por esse racional. Realmente, nos estágios mais iniciais de inovações, vocês vão ver, cara, portfólios tendem a ser mais concentrados. Os ativos que vão dar certo são menores. E os ativos que, de fato, passaram por um processo de amadurecimento de mercado, de capital, etc., são menores. Que até vou dar um outro exemplo. Blockchain Games. Hoje a gente não enxerga ninguém em Blockchain Games que passou por um processo de amadurecimento claro. Por isso, hoje, cerca de 70%, 80% da nossa carteira é infraestrutura. Exatamente, cara. E, ó, só agradecendo aí, o Lopes falou que agradeceu a gente por ler, cara. Cara, as críticas são sempre bem-vindas. Acho que você foi muito educado aí também na pergunta, um ótimo questionamento. E assim, só levantar sempre que assim, a gente não tem muito porquê ser tendencioso, né? Por isso que a gente sempre gosta de puxar esses pontos, né, contrários à nossa tese, porque no final a gente investe no que a gente tá falando. Então, tipo assim, se a gente estiver errado, quem se ferra é a gente.
né? Então, se a gente está falando sobre Ethereum e não está vendo alguma coisa, eu quero mais é que questionem a gente e mostrem que a gente está errado, certo? Então, por isso que a gente gosta sempre de basear com muitos dados, né? Sempre com fundamentos. E assim, quer falar bem de coisas que a gente não investe ou falar mal das coisas que a gente investe, a gente sempre vai puxar, desde que seja com educação aí, como foi para você, Lopes. Então, vamos lá, Orlando. Você falou aí de achar ali a sua demanda no mercado. Citamos Ethereum, Polygon, Arbitrum e Chainlink, certo? Isso. Isso. Vamos para a próxima? Beleza, vamos lá. Próximo critério que a gente comentou estão bem capitalizados. E aqui a gente pegou ali alguns players, né, que fizeram alguns ativos, projetos que fizeram rodadas de investimento, né, levantaram capital recentemente. Entre eles, a gente teve agora, em outubro, a Uniswap Labs, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do protocolo da Uniswap e de algumas outras plataformas, levantou 165 milhões de dólares, liderado pela Polychain Capital, que é um dos principais fundos de investimento, né, nessa parte de inovação do mercado. Então, pô, cara, 196 milhões de dólares é um número legal? Por quê? Porque esse cara vai ter capital para manter seu time de desenvolvedores, para investir, né, em aquisições, ou investir, por exemplo, em outras inovações no protocolo, olhar para outros projetos. Ele tem todo esse processo bem nítido, bem claro aí. Outro exemplo aqui que fez esse processo, Polygon levantou 450 milhões de dólares com a Sequoia Capital da Índia, com a Galaxy e com SoftBank. E isso aconteceu em fevereiro deste ano. Então, é um outro exemplo de projeto que fez o mesmo passo que deveria ser feito, que foi justamente pegar e falar, olha, cara, talvez a gente vai passar para um ciclo mais longo, e agora, o que acontece? A Polygon tem a garantia que ela vai conseguir pagar o seu time, continuar inovando, continuar, às vezes, investindo em crescimento, e mais do que isso, ela não tem o risco de perder seus desenvolvedores, perder as coisas que ela construiu já, porque isso pode ser um problema muito grave. Apesar do projeto estar indo super bem, se ele não tem meios de manter engajado a sua comunidade, seus desenvolvedores, continuar funcionando, ele acaba se perdendo, ele acaba se ferrando nesse sentido. Outro projeto que a gente tem bem recente mesmo, Matter Labs. Quem que é a Matter Labs? É a responsável por construir a rede da ZK Sync. Ele acabou de captar 200 milhões de dólares. Agora, no dia 16 de novembro. Então, é um outro projeto que está fazendo um produto legal, um produto interessante, e que também manteve-se bem capitalizado. Então, está conseguindo funcionar bem, está conseguindo crescer e também não tem o risco de perder time, não tem o risco de faltar capital na hora de necessitar para se investir. Lembre-se sempre, galera, você ter caixa, você poder investir, você poder reter seu time, é uma coisa essencial para o futuro dos projetos. Então é um ponto que a gente precisa entender, é um ponto que a gente observa bastante, e aqui são exemplos de 3 casos que fizeram muito bem isso, estão fazendo muito bem isso. E especialmente 2 que captaram em meio a talvez um dos piores momentos da história do mercado de cripto, que está extremamente difícil levantar capital. Exatamente. E assim, muitas vezes a captação ela não acontece logo de cara, né? Eu gosto muito daquela história, né, que você conta sobre a Messari, né? Messari, para quem não sabe, é uma empresa que faz, basicamente, é uma empresa de research também, assim como a Mercurius aqui, né? Então, ela produz, mas é mais focada em relatórios, única e exclusivamente ali, principalmente para um mercado B2B, né, ou seja, PJ ali, então ela vende para outros fundos de investimento e tudo mais, e ela é basicamente a maior empresa de research do mundo, e a gente conheceu, né, uma das pessoas lá na Permissionless, né, na maior Sim. feira de DeFi do mundo, né, e a gente questionou justamente essa parte de capitalização, né, eu gostaria que você contasse, enquanto a gente está chegando a praticamente 1.000 pessoas aqui ao vivo, e com quase 1.000 likes, faltam 80 likes para a gente chegar a 1.000 likes, vamos lá, pessoal, dá aquela força aí para a gente bater mais de 1.000 pessoas ao vivo aqui. Então essa história é bem legal, né, a gente estava em West Palm Beach, que é ali próximo a Miami, isso foi em maio deste ano, e a Messari, ela tinha levantado uma rodada de investimentos de, se eu não me engano, 30 milhões de dólares, se eu não estou enganado, pode ser um número maior, mas se eu não me engano são 30 milhões, alguma coisa nessa região, em setembro do ano passado, né, de 2021. E aí eu conversei com o diretor de vendas e com um dos analistas de dados ali da Messari, e aí eu questionei justamente isso, e ele comentou, cara, a gente não gastou um centavo ainda. Eu questionei por quê? Ele falou, olha, o momento que estava acontecendo no mercado era muito bom para a gente captar, a gente quis se resguardar, tudo estava ali positivo, a gente estava dando lucro, etc., mas para mim fazia sentido nos resguardar, e quando fosse necessário eu usaria esse capital para eu crescer.
da forma correta. E aí eles usaram, e agora recentemente, inclusive, no evento principal deles, no Mainnet, eles anunciaram que eles fizeram uma rodada com valuation de 300 milhões de dólares. Então, a gente está falando de uma empresa que vale hoje 1,5 bilhões de reais, só para vocês terem uma dimensão. Outro cara que fez isso super bem, que fez isso super interessante, 21 Charts. Inclusive, tem uma entrevista, né, no nosso canal com o Eli, com o diretor de research e um dos fundadores da 21 Charts. Para quem não conhece, é o maior fundo de investimento de cripto em ETFs e ETPs da Europa. Eles têm 2,1 bilhões de dólares sob gestão na época, e a gente conversou também, né, nessa conferência nos Estados Unidos, e ele comentou a mesma coisa. Ele falou, cara, a gente levantou recentemente uma rodada muito nesse racional. Então percebam que as pessoas, né, que estão ali à frente de projetos, que têm uma visão ali, entendem um pouco mais de ciclo de mercado, todas essas coisas, eles têm essa percepção, eles têm essa sensibilidade também de jogar e aproveitar no momento que o mercado está mais líquido, que as empresas estão mais dispostas a investir e utilizar isso. E, por exemplo, foi a atitude que a gente comentou da Polygon, que ela captou no momento muito estratégico. Outro cara que fez isso muito bem, Starknet. Então, é uma coisa bem legal e foi um aprendizado que a gente teve aí né, nessas conferências internacionais, podendo conversar com cada um desses times. Boa, então vamos lá. A gente falou de lista de criptomoedas interessantes até agora. Polygon, Ethereum e Chainlink na primeira parte. E daí na parte de captação de investimento, a gente falou sobre... aliás, a gente falou sobre Arbitrum também na primeira, né? Uhum. E agora, né, nessa segunda lista, a gente falou também de Uniswap e ZK Sync, certo? Isso, e a própria Polygon, eu repeti a Polygon aqui. Exatamente, perfeito. E também Polygon aí, para quem não sabe, Matic. Como Blacklist, né, a gente acabou meio que falando também sobre Phantom, Avalanche e Cardano também, né? Então, fica aí também pro pessoal ir anotando, tá? Para todo mundo saber. Show! Orlando, vamos seguir aí para o terceiro ponto. Enquanto, Bora pessoal, vão mandando aí todas as dúvidas que eu estou selecionando para a gente puxar logo mais depois da live. Bora aí, pode puxar aí, voltar à apresentação. Beleza. E aí o terceiro ponto, né, continuar inovando. E esse daqui, para mim, cara, é o ponto mais legal. Vou dar um exemplo aqui. Chainlink e Swift. Eles anunciaram, né, a prova de conceito do CCIP, que vai ser basicamente o próximo grande produto da Chainlink para comunicar com múltiplas plataformas on-chain na SmartCon de 2022. Eu tava lá, né? Foi um evento em Nova York que aconteceu ali em setembro. Cara, foi um evento super legal. Eu tive a oportunidade de conversar com praticamente todo mundo do time. Eu vi, né, presencialmente esse anúncio. E o que é isso? Isso é um sinal que, cara, a Chainlink já está olhando para o futuro do mercado. Então, ela está olhando para novas tendências do mercado e criando produto para capturar essas novas tendências do mercado. Isso é um ponto muito importante da gente sacar também. Quando o projeto, quando o ativo, ele vira e fala, beleza, eu estou continuando me esforçando a inovar, eu estou continuando me esforçando a crescer, a criar resultado. Isso é um ponto fundamental para a gente continuar vendo resultado nesse ativo. Então, a Chainlink é ali um exemplo perfeito com o CCIP, e também com o Fire Sequence Service, que é o serviço que eles criaram voltados para a questão de resolver o problema do MEV na rede da Ethereum. Então, são dois exemplos ali bem legais. Outro cara que está fazendo isso, a Polygon. Esse aqui foi um anúncio que rolou na Polygon Connect, em Bogotá também. A gente estava nesse evento, foi super legal o dia que eles anunciaram, que eles passaram, né, os próximos testes e abriram o código do Polygon ZK EVM. O que é essa aplicação? Essa aplicação é uma aplicação que promete, né, resolver a questão da escalabilidade da rede do Ethereum, mas mantendo a segurança da rede do Ethereum, que mostra ali que está sendo bem demandada pelo mercado. É outra tendência que a gente enxerga bastante, né? Inclusive na aula 5 do desafio a gente vai falar muito sobre tendências de mercado, coisas que a gente acredita que tem inovação, e aí pra gente é um outro exemplo bem legal. E por fim, outro exemplo ali, no caso, esse exemplo aqui na rede do Ethereum, um exemplo deles revolucionando, né, a questão de tokenomics, né, que seria justamente a capacidade do token de capturar valor e também mudando ali seu algoritmo de consenso, que foi justamente o Demerge, que aconteceu em setembro desse ano. Ou seja, foi a mudança da Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Então aqui, mais um outro exemplo de evento, né, que acontece ali dentro da rede e que traz toda essa capacidade. Boa, cara, perfeito. E assim, a gente sabe que, né, a gente estava falando aqui, né, de muitos ativos, né, e eu queria muito que você comentasse um pouquinho como é que funciona, por exemplo, na carteira dos assinantes, né, como que a gente faz nesse momento de mercado, né, que a gente está ali no mercado em crise, como que a gente está tomando decisões e que a gente consegue montar uma carteira que ela possa ser interessante ali para quem assina Mercúrio Pro. Pô, legal.
Basicamente, né, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem todo um crivo de análise, metodologia voltada principalmente em 4 pilares que a gente considera fundamentais, que é compreender modelo de negócios, então entender, cara, o que que esse cara faz, que dor que ele resolve, qual que é o tamanho de mercado dele, como ele vai funcionar. Segundo, governança, então entender, cara, como esse time tá lidando, se esse time é um time que ele, ele entende, né, que como ele vai fazer todo o processo, vai conseguir se gerir bem, se ele tem ali fatores que focam realmente no protocolo. Tokenomics, que é justamente a capacidade do token, daquilo que a gente está investindo, de gerar valor, de conseguir gerar resultado, e por fim, risco, né? A gente olhar ali riscos fundamentais, se existe algum risco regulatório, algum risco de infraestrutura, algum ponto que incomode a gente. Então, primeiro a gente constrói um portfólio baseado nesses fatores, sempre focando, né? Eu até comentei, fiz esse paralelo na primeira aula, que a gente gosta de focar em ativos mais sólidos, que a gente vê que eles tendem a sobreviver a tudo isso, e depois nossa alocação vai ser muito definida, né? Baseado no que eles estão inovando, na melhor relação que a gente chama de risco-retorno, ou seja, qual que é o potencial de crescimento, retorno daquele ativo versus o risco que ele existe. Então a gente sempre vai estar ponderando um pouco nessa linha. Hoje a gente está com um portfólio de 9 ativos, mais as estratégias de proteções que a gente comentou na segunda aula do desafio, porque para quem não acompanhou, depois de terminar essa, eu recomendo que assista. Exatamente, lembrando, né, eu já comentei sobre isso ontem, né, e na segunda-feira, a gente vai ter uma condição especial para as pessoas que estiverem aqui com a gente na sexta-feira, né, sexta-feira, Black Friday, então a gente somou Black Friday com todo esse momento de mercado, né, que a gente sabe que o pessoal está com menos dinheiro na mão, né, a gente sabe que também tem muita gente que perdeu dinheiro com a FTX, então a gente queria ajudar, né, vocês de alguma forma, então a gente vai fazer pela primeira vez uma condição especial na Mercúrios Pro. Todo mundo aí sabe, né, quem acompanha a gente há mais tempo, que a Mercúrios Pro normalmente só sobe de preço, tá? Então, para você que tá afim de entrar, ter todos os cursos que a gente já gravou na história da Mercúrios, ter acesso ao relatório da carteira aí que o Orlando falou, acesso às estratégias de opções, né, e proteção de capital que a gente faz, cara, entrem aí na lista de espera da Mercúrios Pro, porque a gente tá com mais ou menos 4 mil pessoas hoje, mas a gente só vai conseguir abrir 1.000 vagas dessa vez, tá? Então, entrem na lista de espera, né? Como eu mostrei ontem, entrem na lista de espera, vocês vão receber um e-mail e cliquem lá no e-mail para aumentar as suas chances, né? Entrar lá no grupo de WhatsApp, a gente tá mandando todas as informações, a gente vai mandar os links ali na sexta-feira, beleza? Que mais, Orlando, nós temos que falar aqui pro pessoal? Cara, eu acho que se tiver alguma dúvida, se você quiser puxar, a gente vai respondendo pro pessoal. Eu lembro que você fez aquela brincadeira lá dos ativos, se a galera quiser mandar, que a gente dá uma visão, né, e mandando alguns ativos que se a gente poder fazer um pouco na prática, tudo isso que a gente aprendeu na aula, também acho que pode funcionar. Boa, legal. Eu vou puxar algumas dúvidas aqui que vão surgindo, pessoal. Então, podem mandar agora. A gente passou o conteúdo que a gente queria, então agora é hora de tirar as dúvidas de vocês, né? Vamos fazer assim, então mandem aí os ativos que vocês querem, mandem um ativo, tá, por vez, mandem um ativo aí que vocês querem, que aí a gente aplica esses conceitos que a gente comentou na prática, esses 3 fatores na prática e dá a nossa perspectiva em relação ao futuro dele. Podem ir mandando então que a gente vai responder. Vamos lá, o primeiro é um polêmico, né, recentemente tem muita gente perguntando sobre ele, inclusive, né, se você puder dar uma palhinha, é sobre AVE, né? AVE eu sei que tá rolando algumas coisas lá nela, né? Se você puder dar uma geral assim, até, né, inclusive, para quem não sabe, explicar um pouquinho, né, por cima o que é a AVE, né? A AVE é o principal protocolo de empréstimos do mercado de cripto descentralizado. Então entra justamente nessa dinâmica, nessa crise que a gente está tendo desconfiança de empréstimos com garantia em criptoativos. Que a gente vê alguns players que quebraram, como BlockFi, Celsius e a própria Genesis agora que está sofrendo com alguns problemas nesse sentido. A AVE foi interessante porque ela passou por um momento de estresse significativo nos últimos dias, com um certo ataque, vamos dizer assim, à Curve, e aí ela acabou tomando um prejuízo de $2 milhões. O que é interessante? Primeiro que a AVE foi muito resiliente e saiu muito melhor do que qualquer empresa centralizada sairia, conseguindo liquidar toda essa dinâmica. Agora o time está decidindo como vai resolver com isso. Provavelmente eles vão tirar fundos do tesouro da AVE, então isso é um outro ponto importante, o fato deles terem reserva para resolver ali o problema, e é um problema realmente bem baixo, um problema só de $2 milhões para o protocolo, comparado, por exemplo, a ativos, né, empresas que estão ali com dívidas multibilionárias. Exatamente. Um interessante que também que muita gente citou aqui nos comentários, o Ronaldo aqui mandando Near Protocol, né? A gente até falou sobre ele um pouquinho aqui por cima na live, né? Mas eu queria entrar mais a fundo. Cara, Near Protocol é um projeto legal, um projeto que o time é muito, muito engajado, busca se inovar, né? Um projeto fugindo aí um pouco do ecossistema do Ethereum, apesar de buscar trazer algumas inovações
ali e seguir, né, o mesmo padrão de desenvolvimento de Ethereum, que é a parte do EVM. Para mim, cara, ainda não encontrou o seu product market fit, né? Ainda não encontrou ali sua utilidade, seu desenvolvimento da comunidade. Eu acho que ele está num estágio um pouquinho mais inicial, acompanharia muito a capacidade dele de atrair desenvolvedores e projetos, mas não seria um projeto, por exemplo, que eu colocaria na minha lista que dá o check nesses 3 critérios que eu comentei aí. Boa. Vamos mudar um pouquinho de segmento, vamos para Sandbox aqui, que o Alex Júnior está perguntando. Legal, Sand, talvez hoje para mim, o único caso de blockchain games que eu entendo que tem um potencial melhor de encontrar o seu mercado, ainda não encontrou, inclusive é uma posição bem pequena no nosso portfólio. É um projeto bem capitalizado, tem um time muito competente, um time que faz bastante sentido, muita experiência de mercado, e agora eu acho que ele vai enfrentar no próximo ciclo justamente essa busca para encontrar o seu fit de mercado. Boa. Surgiu uma dúvida aqui só sobre Mercúrios Pro. Se vocês quiserem também dúvidas sobre a Mercúrios Pro, podem fazer, né? Assim como o André Oliveira está perguntando aqui. Danilo, comecei a ter contato com cripto há pouco tempo, sou noob de tudo. Né? Mercúrios Pro seria uma boa para mim ou somente para quem está mais avançado? Como você é responsável por todos os conteúdos que está lá dentro, Orlando? Fala um pouquinho, responde o André aí. Eu já volto com as dúvidas dos ativos, né? Podem ir mandando aí, pessoal. A gente buscou, né, criar na Mercúrios Pro uma estrutura muito acessível para todo mundo. Então a gente tem uma trilha de iniciantes só voltado, né, para explicar todos os conceitos básicos do mercado de cripto, te ajudar nos primeiros passos em termos de custódia, para depois evoluir para você criar sua própria carteira. Depois aí a gente entra em assuntos mais complexos, como estratégias de proteção, estratégias de alavancagem, para aí, por fim, realmente entrar na interação mais criptonativa. Então a gente tem todo esse processo, além de um time de suporte para te auxiliar com as suas dúvidas, com os seus pontos. Então, normalmente, um dos feedbacks que eu mais escuto que é do pessoal iniciante que conseguiu aproveitar muito bem a plataforma e economizar, às vezes, meses ou até anos de aprendizado no mercado de cripto por conta de ali ter entrado no nosso produto pago. Aí é legal, né, que normalmente o pessoal da própria Mercúrios Pro dá o feedback. Eu não sei se alguém ali que foi mais iniciante, que entrou na Mercúrios Pro, se estiver aí no chat, quiser dar o feedback, dar o depoimento, é super bem-vindo. Exatamente, ó, pessoal da Mercúrios Pro, comentem aí no chat pro André o que vocês acham aí dele ser Mercúrios Pro, se vale a pena ou não, né? Porque a gente é suspeito para falar, né, André? Você pode achar que a gente tá falando isso só porque a gente é enviesado, porque é fazer você comprar. Deixa eu voltar aqui então para as nossas dúvidas. Cara, falando de Mercúrios Pro, vamos falar sobre um ativo aqui que deu bastante falar, que é Solana. Né? O Solana é um ativo que a gente tinha em carteira e recentemente a gente tirou, né? Então acho que vai ser interessante para a gente ver como você avalia os três pontos, né, na Solana. Como você avaliava antes, por que a gente tinha em carteira e por que você decidiu tirar? Cara, eu acho que o grande erro que a gente cometeu em Solana é que a gente não soube interpretar as métricas do quanto ela estava realmente evoluída ou não. A gente acreditou que esse cara tinha encontrado o seu market fit por conta de todo o crescimento robusto que eles estavam tendo, por conta de ter atraído ali grande parte do investimento de capital de venture capital, mas na verdade muito daquilo era artificial por conta da Alameda e da FTX. Então esse talvez foi o grande ponto que a gente não soube identificar no ativo. Para mim, continua tendo um time coerente, um time qualificado. É um ecossistema que ainda tem capitalização. Eu acho que vai ter dificuldade de aumentar sua capitalização justamente por um fator reputacional. Foi um dos fatores que fez a gente acabar saindo do case. Só que agora ele começa praticamente do zero, especialmente para o ecossistema DeFi, para conseguir crescer. Então, esse talvez seja o contraponto mais negativo que eu vejo para o ativo. Boa, cara, perfeito. Ó, tem uma dúvida aqui interessante do Israel, né, para o pessoal que tá querendo aí ser pró, né, ele tá perguntando o que é ser pró, o que eu ganho sendo pró. Deixa eu compartilhar só, eu vou mandar esse link no chat aqui, mas deixa eu compartilhar uma parada, né, ó, o link que eu tô mandando é para essa página aqui, tá, que é a página para você se inscrever, né, na lista de espera aqui para Black Friday da Pro, que vai acontecer ali na sexta-feira, tá. Aqui a gente fala um pouquinho, né, do que vocês recebem, né, hoje a gente tem uma comunidade ali com 3 mil assinantes e que quase 92% das pessoas recomendam a Mercúrios Pro, né? Como vocês podem ver aí no chat, não tem nem como a gente criar tanto bot aí para ficar falando bem da gente. Muito obrigado aí para todo mundo que tá comentando. A gente tem mais de 60 horas em aulas, né? Isso aqui sendo todas as gravações de lives exclusivas para assinantes, como os cursos, né? Todos os cursos que a gente já gravou. A carteira perfeita são todas as posições da Mercúrios, então a gente vai te mostrar num relatório. Toda semana ali na sexta-feira você recebe todas as nossas posições e também um resumo do que está acontecendo no mercado para você ficar sempre inteirado. E a gente tem mais duas estratégias, né? Uma estratégia de alavancagem que não é arriscado, né? Como o pessoal gosta de pintar. A alavancagem você tem que saber usar, lógico.
e um ranking Mercúrios também, que é uma outra alternativa para você. Aqui a gente vai contar um pouco da história, né, do porquê que a gente está fazendo isso, mas depois eu deixo vocês lerem melhor. Então, basicamente, assim, resumindo, né, como que a Mercúrios Pro pode te ajudar? Primeiro, com as carteiras, né, de criptoativos. Segundo, a gente tem o maior time de analistas, né, hoje do mercado, então todos eles vão estar lá para te dar todo o suporte, né, o Orlando, o Castaneda, a Nicole, todo mundo que aparece ali para vocês, né, toda hora. Então, lógico, conteúdo aprofundado, né? Você imagina, se esse é o conteúdo gratuito, imagina o que a gente faz exclusivo para assinantes e atendimento imparável aí. Acho que o pessoal da Mercúrios Pro pode te falar como que é o atendimento lá e o suporte, né? Vocês vê aí mesmo na live, né, que a gente tem bastante um suporte bem ativo, certo? Então, aqui eu vou passar esse link até para você dar uma olhada, né, depois. Caso você se registre aqui nessa lista de espera, você vai receber um e-mail que vai ter isso daqui, ó. Deixa eu compartilhar para você, Israel, para você saber exatamente o que eu estou falando, né? Porque às vezes eu falo aqui e o pessoal não sabe, mas você vai receber isso aqui, tá? Logo depois que você sair ali do registro, vai aparecer essa tela aqui para você, né? Você está na lista Pro. Esteja no grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp a gente está mandando todas as informações, tá? Todas as informações, a gente manda vídeos e áudios ali praticamente todos os dias, né? Sobre tudo que está acontecendo. Então se registra ali nessa guia aqui que eu passei para vocês, o link no chat, certo? Que era que eu estava mostrando agora. E depois vocês vão cair nessa daqui e clica nesse botão Quero Ser Pro antes. Por quê? Aqui no link do WhatsApp, nesses grupos aqui do WhatsApp, vocês podem ver que faltam 2 dias, né, para a gente liberar as vagas. A gente vai liberar às 7 horas da manhã aqui nos grupos de WhatsApp. E para as outras pessoas, a gente só vai liberar na live, né, fechada aqui do desafio, que vai ser às 8 horas. Então, se você quer ter mais chance ali, como eu falei, as vagas elas são limitadas. Se você quiser ter mais chance, é só você entrar ali. Beleza? Orlando, mais alguma coisa que a gente precisa falar aqui? Batemos 1 hora certinho, como a gente tinha programado, né? Fizemos todos os estragos que podíamos. Eu acho que é isso. Eu acho que espero que o pessoal não tenha gostado da aula de hoje. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou essa mais de 1 hora de aula que a gente fez. Reforço, né, para assistirem os outros vídeos, né, do desafio, tanto a primeira, que a gente explica um pouco sobre esse momento de mercado, quanto a segunda, que a gente falou sobre proteção. Amanhã a gente vai trazer, assim como a segunda aula, um momento mais prático, que a gente vai focar muito nas nossas estratégias, né, para aumentar o potencial de retorno das nossas carteiras. Então vai comentar muito sobre renda passiva, sobre staking, sobre estratégias como holding alavancado, que são estratégias que a gente faz, explicar todo o racional. Então quem quiser aproveitar, aprender sobre isso, fundamental, tá na próxima aula, vocês já vão ser direcionados, não esqueçam de ativar as notificações e para receber as apresentações, participar da última aula, que é a aula fechada, que a gente vai comentar sobre os segmentos, que a gente vê mais perspectiva, como a gente faz análise para saber quem são esses segmentos. Fundamental, se inscrever aí, tá no link da descrição. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu acho que é isso, Danilo. Beleza, então, só para o pessoal entender o que a gente vai falar amanhã mesmo, qual que é o título da live que a gente vai ter amanhã? A gente vai falar sobre como aumentar o seu potencial de retorno durante o próximo ciclo. Então, a gente vai explicar sobre estratégias de renda passiva, estratégias de alavancagem, entre outras coisas. Perfeito. Então, poxa, na primeira aula, a gente falou ali por que vocês devem continuar e não desistirem de cripto. Na segunda aula, a gente falou como se proteger, né, do mercado de cripto, né, das quedas, né, violentas, e até começar a gostar delas, né. Nessa aula aqui, a gente está falando quais criptoativos, como você escolhe o que vai compor a sua carteira, né? Porque não adianta nada você proteger uma coisa que não vale absolutamente nada. Então, a gente está falando como escolher. E amanhã a gente vai falar como otimizar tudo isso que você está montando, beleza? Pessoal, ó, eu vou mostrar aqui até o link. Logo que a gente fechar aqui essa live, vocês vão ser redirecionados para a live de amanhã, tá? Então, a live, para vocês saberem, é essa daqui, tá? Opa! Essa aqui é a que a gente estava vendo, né? A live, para vocês verem, é essa daqui que a gente está mostrando agora, tá? Que é o melhor jeito, né, de se investir ali em cripto. E vocês já vão ser redirecionados. Entrem aqui, cliquem para vocês receberem as notificações e também já deixem o like aqui, porque a gente gosta, tá? Se quiserem, já podem até comentar alguma coisa aqui, que a gente vai começar a live de amanhã puxando as dúvidas. Deixem aqui também a nota dessa aula, né? Então, de 0 a 10, o que vocês acharam, porque a gente está sempre com compromisso de fazer a melhor aula possível, beleza? Então, comentem aí que a gente quer saber. Beleza? Pessoal, um abraço a todos e até amanhã. Valeu!